Na penumbra de uma sala de aula em São Paulo, Lucas, um jovem de 19 anos, percebe que seu coração acelera não pelas equações no quadro, mas pelo olhar de Rafael, seu professor de matemática. Um segredo que ele mal ousa admitir a si mesmo. O que fazer quando o amor desafia as regras do certo e do errado? A chuva tamborilava contra as janelas da universidade, um murmúrio constante que parecia amplificar o silêncio dentro de Lucas. Ele entrou correndo na sala de cálculo, o cabelo molhado colado à testa, o atraso traindo sua tentativa de passar despercebido. Sentou-se na última fileira, o coração disparado, não pelo esforço da corrida, mas pelo instante em que seus olhos cruzaram os de Rafael. O professor, de 35 anos, estava de pé diante do quadro, marcador na mão, explicando derivadas com uma clareza que parecia atravessar o caos da tempestade lá fora. Por um segundo, ele parou, como se o atraso de Lucas tivesse interrompido não só a aula, mas algo mais profundo. Tenta chegar na hora, Lucas, disse, a voz leve, mas com um tom que fez o estômago de Lucas dar um salto. Ele assentiu, desviando o olhar para o caderno em branco, tentando se convencer de que o calor em suas bochechas era apenas pelo constrangimento. Mas não era. Lucas sabia disso, mesmo que tentasse enterrar a verdade sob camadas de negação. Crescer no interior de São Paulo, em uma casa onde certas palavras nunca eram ditas em voz alta, havia gravado nele um medo quase instintivo. Ser gay não era uma opção na família dele, era uma vergonha que se escondia, um segredo que se sufocava. Ele tentou racionalizar, Rafael era apenas um professor, alguém que admirava pelo jeito como tornava números complexos quase poéticos. Mas, enquanto observava Rafael caminhar entre as carteiras, apontando erros com paciência, Lucas sentia algo mais, algo que o fazia querer ficar na sala mesmo depois que a aula terminava. Naquela noite, deitado em seu quarto, Lucas encarava o teto, o som da chuva ainda ecoando em sua mente. Ele pegou o caderno de cálculo, mas, em vez de resolver equações, sua caneta traçou o nome de Rafael em um canto da página, quase sem querer. Sentiu-se ridículo, como um adolescente preso em um filme clichê. Apagou as letras com força, rasgando o papel, como se pudesse apagar também o que sentia. Mas o nome voltou à sua mente, acompanhado do brilho nos olhos de Rafael quando explicava algo com entusiasmo, ou da maneira como ele ajustava os óculos, um gesto simples que, por algum motivo, fazia o peito de Lucas apertar. Nos dias seguintes, Lucas tentou se manter distante. Chegava na hora, mantinha a cabeça baixa, focava nas equações. Mas era inútil. Cada vez que Rafael passava por sua carteira, corrigindo um exercício, a proximidade fazia seu pulso acelerar. Certa tarde, durante uma explicação, Rafael se inclinou para apontar um erro em seu caderno, o braço roçando de leve contra o dele. Lucas congelou, o coração batendo tão alto que ele temeu que Rafael pudesse ouvir. O professor não recuou de imediato, como se o toque tivesse sido intencional, mas logo voltou ao quadro, continuando a aula como se nada tivesse acontecido. Lucas, no entanto, passou o resto do dia revisitando aquele instante, questionando se havia imaginado o peso daquele toque. O conflito dentro dele crescia. Ele sabia que esses sentimentos eram perigosos, não apenas pelo que significavam para sua própria identidade, mas pelo que poderiam custar. Rafael era seu professor, uma figura de autoridade, alguém que não deveria ocupar seus pensamentos dessa forma. Além disso, havia sua família, a mãe, que sempre falava com orgulho do futuro certo que esperava para ele, o pai, que mudava de assunto quando qualquer tema vagamente desconfortável surgia. Lucas imaginava o que diriam se soubessem, o silêncio cortante que substituiria as conversas à mesa. E, ainda assim, ele não conseguia parar de olhar para Rafael, de notar a maneira como ele sorria ao explicar um conceito difícil, como se soubesse que estava desvendando um mistério para alguém. Uma semana depois, a universidade anunciou sessões de reforço para os alunos com dificuldades. Lucas, cujas notas em cálculo estavam longe de brilhantes, foi indicado para participar. Ele sabia que isso significava mais tempo com Rafael,
e a ideia o enchia de uma mistura de excitação e pavor. Na primeira sessão, a sala estava quase vazia, apenas ele e mais 2 alunos. Rafael explicava com a mesma paciência, mas Lucas sentia que os olhares do professor se demoravam mais nele, como se houvesse uma pergunta não dita pairando no ar. Quando os outros alunos saíram, Lucas demorou a guardar suas coisas, esperando, talvez, por um sinal. Rafael, arrumando os papéis na mesa, disse apenas: "Você está melhorando, Lucas. Continue assim." A voz era neutra, mas havia algo nos olhos dele, uma hesitação que fez Lucas segurar a respiração. Ao sair da sala, Lucas sentiu o peso daquele momento. Ele queria falar, perguntar, mas as palavras travavam na garganta. Em casa, naquela noite, ele abriu o WhatsApp e digitou uma mensagem para Mateus, seu melhor amigo, contando sobre a confusão em seu peito. Hesitou, apagou, reescreveu. Finalmente, enviou: "Acho que sinto algo por alguém que não deveria. Não sei o que fazer." A resposta de Mateus foi rápida, um emoji de risada seguido de "Quem é a sortuda?" Lucas não respondeu. Ele sabia que contar a verdade para Mateus seria como abrir uma porta que não poderia fechar. Mas o segredo estava ficando pesado demais, e Lucas não sabia por quanto tempo conseguiria carregá-lo sozinho. Enquanto caminhava para a universidade no dia seguinte, a chuva havia parado, mas o céu ainda parecia pressionar o mundo abaixo. Lucas sentia que algo estava prestes a mudar, como se cada passo levasse mais perto de uma linha que ele não sabia se estava pronto para cruzar. E, no fundo, uma parte dele queria correr em direção a essa linha, mesmo sabendo que o que estava do outro lado poderia mudar tudo. As sessões de reforço tornaram-se o epicentro da vida de Lucas. Cada terça e quinta-feira, após as aulas, ele se sentava em uma carteira da sala quase vazia, o som do ventilador de teto misturando-se ao tamborilar da chuva que insistia em cair sobre São Paulo. Rafael, sempre calmo, corrigia os exercícios com uma paciência que parecia reservada só para ele. Mas Lucas não conseguia se concentrar nos números. Sua atenção estava nos instantes em que Rafael se aproximava, apontando um erro no caderno ou explicando um conceito com a voz firme, mas suave. Cada gesto parecia carregar um peso que nenhum dos dois nomeava. Certa tarde, enquanto Rafael explicava uma integral, suas mãos se encontraram sobre o caderno, os dedos roçando por um instante. Lucas sentiu um calor subir pelo pescoço, mas Rafael não recuou de imediato. Em vez disso, seus olhos se fixaram nos de Lucas, um olhar que durou tempo demais para ser casual. O professor logo voltou ao problema, como se nada tivesse acontecido, mas o ar entre eles ficou mais denso, como se uma porta invisível tivesse sido entreaberta. Lucas saiu da sala com o coração acelerado, incapaz de distinguir se o que sentia era esperança ou medo. Ele tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Rafael era apenas um professor, alguém preso às regras de sua posição. Mas os olhares prolongados, as pausas quase imperceptíveis antes de responder, o jeito como Rafael parecia hesitar antes de se afastar, tudo isso alimentava uma certeza perigosa em Lucas. Ele começou a reparar em cada detalhe, a maneira como Rafael ajustava os óculos quando ficava pensativo, o tom mais baixo que usava ao falar com ele. Era como se, naqueles momentos, o resto do mundo desaparecesse. Lucas precisava desabafar. Naquela noite, enquanto a chuva castigava a janela de seu quarto, ele abriu o WhatsApp e escreveu para Mateus, seu melhor amigo. As palavras saíram com dificuldade, mas ele confessou: sentia algo por Rafael, algo que o confundia e o assustava. Mateus respondeu com uma mensagem curta, dizendo que entendia e que Lucas deveria ter cuidado. Aliviado, Lucas achou que havia encontrado um aliado. Mal sabia ele que essa confiança seria sua ruína. Na semana seguinte, a traição veio como um golpe. Mateus, talvez por medo de ser associado ao segredo de Lucas ou por um impulso de fofoca, compartilhou a confidência com um grupo de colegas. O boato se espalhou rápido, como fogo em mato seco. Na cantina da universidade,
Lucas percebeu os olhares. Alguns riam, outros cochichavam, apontando disfarçadamente. Um colega, com um sorriso debochado, perguntou em voz alta se era verdade que ele estava afim do professor. Lucas sentiu o chão sumir. Ele tentou rir, desviar, mas o peso dos olhares o sufocava. Pior ainda, ele notou que Rafael, passando por ali com uma pilha de papéis, desviou o olhar, como se soubesse do que se tratava. Na aula seguinte, Lucas mal conseguia erguer a cabeça. Sentado na última fileira, ele fingia estudar enquanto sentia os olhos de Rafael sobre ele, mas agora de um jeito diferente, cauteloso, quase distante. Quando Rafael pediu que ele respondesse a uma pergunta, a voz do professor era neutra, profissional, como se quisesse apagar qualquer traço dos momentos que compartilharam. Lucas respondeu com a voz trêmula, sentindo cada palavra como uma batalha. Após a aula, ele juntou suas coisas rapidamente, querendo desaparecer, mas Rafael o chamou antes que ele saísse. Disse, em um tom baixo, para continuar focado nos estudos. Lucas assentiu, mas o que ouviu foi um vazio, como se a conexão entre eles tivesse sido cortada. Naquela noite, o celular de Lucas vibrou com uma ligação da mãe. A voz dela estava carregada de raiva e vergonha. Alguém da cidade havia ouvido os rumores, e a notícia chegará até a família. Ela exigiu explicações, perguntando se era verdade que ele estava envergonhando a todos. Lucas tentou falar, mas as palavras dela o esmagaram. Quando a ligação terminou, ele ficou encarando o telefone, o peito apertado, a sensação de isolamento crescendo como uma onda. Ele pensou em Rafael, no toque acidental que agora parecia tão distante, e se perguntou se havia imaginado tudo. Mas o vazio em seu estômago dizia que não. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a evitar as sessões de reforço. Ele dizia a si mesmo que era para proteger suas notas, sua reputação, mas a verdade era que não suportava a ideia de enfrentar Rafael sob o peso dos rumores. Ainda assim, ele não conseguia parar de pensar nele. Cada aula era uma tortura, Rafael explicava com a mesma dedicação, mas agora evitava se aproximar demais, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida. Lucas sentia a distância como uma punição, mas não sabia se era Rafael quem a impunha ou ele mesmo. Uma tarde, enquanto caminhava pelos corredores, Lucas viu Mateus rindo com outros colegas. A traição ainda doía, como uma ferida que não cicatrizava. Ele quis confrontá-lo, exigir respostas, mas parou. O que diria? Que confiou na pessoa errada. Que seu segredo agora era uma piada para os outros. Em vez disso, ele seguiu para a sala de aula, determinado a manter a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Mas, ao entrar, viu Rafael organizando papéis na mesa, sozinho. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e Lucas sentiu aquele mesmo calor, aquela mesma pergunta não dita. Rafael abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas logo desviou o olhar, voltando aos papéis. Lucas saiu da sala com uma certeza dolorosa, algo entre eles estava mudando, mas agora havia um abismo maior, os rumores, a traição, o medo. Ele sabia que não podia mais fingir que nada estava acontecendo, mas também não sabia como enfrentar o que vinha pela frente. A chuva continuava a cair lá fora, como se o mundo soubesse que a tempestade dentro dele estava apenas começando. Os rumores na universidade se espalhavam como ondas, cada vez mais difíceis de conter. Lucas sentia os olhares em cada corredor, cada sussurro na cantina como uma faca cravada em sua confiança. O que começara como uma confidência a Mateus, seu ex-melhor amigo, transformará-se em uma corrente de fofocas que o expunha sem piedade. Ele caminhava pelos corredores da universidade em São Paulo com a cabeça baixa, tentando se tornar invisível, mas o peso do julgamento alheio era impossível de ignorar. Colegas que antes o cumprimentavam agora desviavam o olhar ou trocavam risadinhas mal disfarçadas. Um grupo de estudantes, durante o intervalo andou, Lucas sentiu um vazio crescer no peito, uma mistura de vergonha e raiva que o fazia querer fugir. A traição de Mateus não era o único golpe.
A notícia dos rumores chegou à sua cidade natal. Um lugar pequeno onde todos se conheciam. Uma noite, enquanto tentava estudar em seu quarto, o celular vibrou com uma ligação da mãe. A voz dela tremia de fúria e decepção, exigindo saber se era verdade o que diziam sobre ele, se ele realmente sentia algo por um professor. Lucas tentou explicar, mas as palavras se dissolviam diante da acusação dela de que ele estava envergonhando a família. Antes que pudesse responder, ela desligou, deixando-o com um silêncio que doía mais que qualquer palavra. Ele ficou olhando o telefone, o coração apertado, sabendo que a porta para a aceitação da família, que nunca esteve realmente aberta, agora parecia trancada para sempre. Na universidade, a pressão não diminuía. Durante uma aula de cálculo, Lucas sentiu os olhos de Rafael sobre ele, mas eram diferentes, cautelosos, quase frios. Rafael mantinha a voz firme ao explicar, mas evitava se aproximar da carteira de Lucas, como se temesse que qualquer gesto pudesse alimentar as fofocas. Lucas, por sua vez, mal conseguia levantar a cabeça, sentindo cada pergunta do professor como um teste que ele não sabia se podia passar. Quando Rafael pediu que ele resolvesse um problema no quadro, Lucas sentiu o peso dos olhares dos colegas, alguns contendo risos, outros carregados de desdém. Ele respondeu com a voz hesitante, cada palavra um esforço para manter a compostura. Após a aula, Lucas quis falar com Rafael, buscar algum sinal de que a conexão que sentia não era apenas imaginação. Ele ficou na sala, arrumando suas coisas lentamente, esperando um momento a sós. Rafael, organizando papéis na mesa, olhou para ele e disse, em tom baixo, que era melhor manter o foco nos estudos por enquanto. A frase, embora neutra, cortou como uma lâmina. Lucas assentiu, engolindo o nó na garganta, e saiu sem dizer mais nada. A mensagem era clara: Rafael, temendo por sua carreira, estava se afastando. O vazio que Lucas sentiu não era só pela distância do professor, mas pela solidão que agora parecia engoli-lo. Os dias seguintes foram um tormento. Lucas começou a faltar às aulas de cálculo, alegando estar doente, mas na verdade não suportava os cochichos e os olhares. Em casa, o silêncio da família era ensurdecedor. Ele tentou ligar para a mãe novamente, mas ela não atendeu. Uma mensagem do pai chegou dias depois, curta e fria, dizendo que ele precisava se resolver antes de voltar para casa. Lucas leu aquelas palavras repetidamente, cada uma reforçando a sensação de que não pertencia mais ao lugar onde cresceu. Ele se perguntou se algum dia pertencera. Na universidade, o isolamento crescia. Amigos que antes eram próximos agora respondiam suas mensagens com desculpas vagas ou simplesmente o ignoravam. Mateus, o responsável pela traição, evitava contato visual nos corredores, mas Lucas não tinha forças para confrontá-lo. Ele se sentia exposto, como se sua alma estivesse à mostra para ser julgada por todos. À noite, deitado na cama, ele revisava a cada momento com Rafael, os olhares, o toque acidental, a hesitação na voz do professor. Será que tudo isso fora real, ou apenas um desejo que ele projetara? A dúvida o corroía, mas o que mais doía era a certeza de que, mesmo que fosse real, o mundo ao seu redor não permitiria que fosse nada além de um segredo. Uma tarde, enquanto caminhava pelo campus, Lucas viu Rafael à distância, conversando com outro professor. Ele parecia calmo, profissional, como se os rumores não o afetassem. Mas Lucas notou a tensão em seus ombros, o jeito como ele evitava olhar na direção dos estudantes. Por um instante, Lucas quis se aproximar, perguntar por que Rafael se afastara, se era medo ou algo mais. Mas ele parou, os pés presos ao chão, sabendo que qualquer palavra poderia piorar tudo. Em vez disso, ele virou as costas e seguiu para a biblioteca, onde se escondeu entre livros que não abriu, tentando encontrar um refúgio que não existia. A pressão estava mudando Lucas. Ele começou a questionar não apenas seus sentimentos por Rafael, mas quem ele era. Crescer ouvindo que certas coisas eram erradas havia plantado uma semente de culpa que agora florescia, sufocando-o.
Ele queria gritar que não escolhera sentir o que sentia, que não era algo que podia pagar. Mas o medo do que viria a seguir o mantinha calado. Em seu quarto, ele abriu o caderno de cálculo, mas em vez de equações, escreveu uma frase: "Quero ser eu mesmo." Apagou-a logo depois, como se o ato de escrevê-la fosse perigoso demais. Enquanto a chuva voltava a cair sobre São Paulo, Lucas sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Ele não sabia se Rafael algum dia romperia o silêncio entre eles, ou se a família o aceitaria novamente. Mas, em meio à dor, uma pequena centelha de determinação começava a surgir. Ele não podia mudar o que sentia, mas talvez pudesse mudar como enfrentaria o que vinha pela frente. O caminho parecia incerto, mas Lucas sabia que precisava dar o próximo passo, mesmo que fosse sozinho. O campus da universidade em São Paulo estava em polvorosa. Um evento estudantil, planejado como uma celebração cultural, descambou para o caos quando uma falha no sistema de som desencadeou uma confusão generalizada. Alunos corriam pelos corredores, professores tentavam organizar a saída, e o som de vozes exaltadas ecoava pelo pátio. Lucas, que só queria passar despercebido, foi arrastado pela multidão até um corredor lateral, menos lotado. Foi ali, na penumbra de uma escada de emergência, que ele se viu frente a frente com Rafael. Por um momento, o mundo pareceu parar. Rafael, com papéis desordenados nas mãos, olhou para Lucas com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo, quase doloroso. Lucas sentiu o peito apertar, a raiva e a confusão dos últimos dias transbordando. Ele não planejava confrontar Rafael, mas as palavras saíram antes que pudesse contê-las. Com a voz tremendo, ele perguntou por que Rafael o evitava, se tudo o que haviam compartilhado, os olhares, os instantes de proximidade, era apenas ilusão. Rafael hesitou, o rosto tenso, como se lutasse contra algo que não podia dizer. Por fim, Rafael falou, a voz baixa, quase um sussurro. Ele admitiu que sentia algo por Lucas, algo que o confundia tanto quanto o assustava. Mas, em seguida, lembrou a Lucas da realidade. Ele era um professor, e Lucas, seu aluno. Qualquer passo além daquela linha destruiria tudo, sua carreira, a reputação de ambos, qualquer chance de futuro. Lucas sentiu as palavras como um golpe, mas também como uma verdade que ele não podia ignorar. Antes que pudesse responder, passos ecoaram no corredor, e Rafael se afastou rapidamente, pedindo a Lucas, com um olhar implorante, que voltasse para o pátio. Lucas ficou parado, o coração disparado, a mente girando com o peso daquela confissão. Rafael sentirá o mesmo, mas o mundo ao redor deles não permitiria que aquele sentimento vivesse. Ele voltou para o pátio, misturando-se à multidão, mas a sensação de vazio só crescia. Naquela noite, em seu quarto, Lucas encarou o celular, onde uma mensagem não lida da mãe permanecia ignorada. Ele sabia que não podia mudar o que ela pensava, assim como não podia mudar a posição de Rafael. Mas algo dentro dele se transformava. Pela primeira vez, ele sentiu que precisava escolher a si mesmo, mesmo que isso significasse caminhar sozinho. No dia seguinte, Lucas tomou uma decisão. Ele escreveu uma mensagem para a mãe, não para se explicar ou pedir perdão, mas para afirmar quem era. Disse que era gay, que isso não mudaria, e que ele não podia mais viver escondendo sua verdade. Não esperava uma resposta, e nenhuma veio. Mas, ao enviar a mensagem, Lucas sentiu um alívio inesperado, como se tivesse soltado um peso que carregava há anos. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, os olhares na universidade, o silêncio da família, a distância de Rafael, mas pela primeira vez, ele sentiu que podia enfrentá-lo. Na aula de cálculo, Lucas sentou-se na última fileira, como de costume, mas agora com a cabeça erguida. Rafael explicava com a mesma clareza, mas seus olhos evitavam os de Lucas, como se temesse reacender algo que ambos sabiam que não podia acontecer. Quando a aula terminou, Lucas juntou suas coisas sem pressa, mas não ficou para falar. Ele sabia que Rafael, preso às suas próprias escolhas, não podia oferecer o que ele precisava. E,
Pela primeira vez, Lucas entendeu que não precisava da validação de Rafael ou de qualquer outra pessoa para ser quem era. Enquanto caminhava pelo campus, sob um céu cinzento que prometia mais chuva, Lucas sentiu uma centelha de coragem. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que não podia mais se esconder. O confronto com Rafael, embora doloroso, havia lhe mostrado uma verdade: ele precisava abraçar sua identidade, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo sozinho. E, pela primeira vez, ele sentiu que isso era possível. As semanas após o confronto com Rafael foram um turbilhão silencioso para Lucas. Ele caminhava pelos corredores da universidade com uma determinação frágil, ainda sentindo os ecos dos rumores e os olhares dos colegas, mas agora com um propósito que começava a tomar forma. A decisão de afirmar sua identidade, mesmo diante do silêncio da família e da distância de Rafael, havia acendido algo novo dentro dele, uma coragem que não apagava a dor, mas a transformava em força. Lucas sabia que precisava encontrar um lugar onde pudesse ser ele mesmo, sem medo. Foi por acaso que ele descobriu um grupo de apoio LGBT em São Paulo. Uma postagem em um fórum online o levou a um encontro em um centro comunitário no centro da cidade. Hesitante, Lucas entrou no espaço, o coração acelerado, esperando ser julgado. Em vez disso, encontrou rostos acolhedores, pessoas que compartilhavam histórias de luta e aceitação. Pela primeira vez, ele falou abertamente sobre o que sentia: a confusão por Rafael, a traição de Mateus, o vazio deixado pela família. As palavras saíram trêmulas, mas cada frase parecia aliviar um peso que ele carregava há meses. Uma jovem do grupo, Ana, ouviu em silêncio e depois compartilhou sua própria história de rejeição e reconstrução. Ela disse a Lucas que ser verdadeiro consigo mesmo era o primeiro passo, mesmo que doesse. Os encontros se tornaram um refúgio. Lucas começou a frequentá-los regularmente, aprendendo a enxergar sua identidade não como uma falha, mas como parte de quem era. Ele fez amigos que o entendiam sem explicações, que riam com ele e o incentivavam a seguir em frente. Em uma das reuniões, ele participou de uma discussão sobre resiliência, e as palavras de um dos organizadores ficaram gravadas em sua mente: a aceitação começa dentro de si, não nos outros. Pela primeira vez, Lucas sentiu que não precisava da aprovação de ninguém, nem da família, nem de Rafael, para se sentir inteiro. Na universidade, as coisas mudaram lentamente. Os rumores sobre Lucas perderam força, substituídos por novas fofocas do campus. Ele voltou às aulas de cálculo, mantendo a cabeça erguida, mesmo que ainda evitasse cruzar olhares com Rafael. O professor, por sua vez, parecia diferente. Havia uma tensão em sua postura, uma cautela que não existia antes. Lucas soube, por conversas entre colegas, que Rafael enfrentava consequências profissionais. Uma investigação interna sobre conduta inadequada resultou em seu afastamento temporário, uma decisão que abalou o departamento, mas que Lucas entendeu como o preço da realidade que o separava. Certa noite, enquanto revisava anotações em seu quarto, Lucas recebeu uma mensagem inesperada. Era de Rafael, enviada por um número que ele não reconhecia. A mensagem era curta, mas carregada de peso. Rafael escreveu que sentia orgulho da força de Lucas e que, apesar de tudo, acreditava que ele encontraria seu caminho. Ele pediu desculpas por não ter sido mais, por não poder ser mais, e desejou a Lucas um futuro onde ele pudesse ser quem realmente era. Lucas leu a mensagem várias vezes, o peito apertado por uma mistura de alívio e melancolia. Ele não respondeu, mas guardou as palavras como um lembrete de que, mesmo na distância, algo verdadeiro havia existido. Os dias seguintes trouxeram uma clareza que Lucas não esperava. Ele começou a se engajar mais nos encontros do grupo de apoio, compartilhando ideias e ajudando outros que chegavam tão perdidos quanto ele estivera. Na universidade, ele reconquistou espaço, participando de projetos estudantis e ignorando os olhares que ainda persistiam. A relação com a família permanecia frágil. A mãe enviou uma mensagem curta, pedindo tempo, mas sem promessas. Lucas aceitou o silêncio,
sabendo que a aceitação deles, se viesse, seria no tempo deles, não no dele. Uma manhã, enquanto caminhava pelo centro de São Paulo, Lucas parou em uma praça onde o sol nascia, tingindo o céu de tons dourados. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco encher os pulmões. Pela primeira vez em meses, ele sorriu, não porque tudo estava resolvido, mas porque sentia que estava no caminho certo. O peso dos rumores, da rejeição e da confusão ainda existia, mas agora era equilibrado por uma certeza crescente: ele era suficiente. Ele não precisava de Rafael, da família ou dos colegas para provar isso. Sua força vinha de dentro, e o horizonte à sua frente parecia, pela primeira vez, cheio de possibilidades. Lucas sabia que o caminho ainda seria longo. A sociedade, com seus preconceitos, não mudaria da noite para o dia, e a dor do passado não desapareceria completamente. Mas, enquanto o sol subia, ele sentiu que podia enfrentar o que viesse. Ele era Lucas, não o aluno, não o filho rejeitado, mas simplesmente ele mesmo. E isso, ele percebeu, era o começo de tudo. Se essa história tocou você, deixe um like, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias que vão mexer com seu coração. E você, já enfrentou o medo de ser quem realmente é? Conta nos comentários.